O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando o óleo e o vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje celebramos o 15º domingo do tempo comum. E mais uma vez somos agraciados pelo poder da palavra que acabamos de escutar. E é interessante que no Evangelho de hoje Jesus vai nos contar mais uma parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano. E durante esta parábola, Jesus nos coloca um ensinamento, Jesus nos propõe um caminho, o caminho do amor ao próximo, o caminho da solidariedade, o caminho da ajuda às pessoas mais necessitadas. Mas antes de contar uma parábola,
o Evangelho retoma os mandamentos, porque de fato só podemos ser solidários, viver o amor ao próximo a partir do momento que a lei de Deus, que os seus mandamentos caem também no nosso coração. Então vai ser nessa dinâmica que nós iremos compreender o texto de hoje. Então vamos retomar aí o nosso folheto ou a nossa Bíblia e vamos para o versículo 25 e o 26. Versículo 25 e o 26 do Evangelho de hoje. Acharam? Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Vamos parar por aqui. Para nós compreendermos o que o texto quer nos ensinar. Primeiro elemento importante: um mestre da lei se aproxima de Jesus. Então, quem era o mestre da lei? O mestre da lei era uma autoridade religiosa, pertencente ao judaísmo, um grande conhecedor da palavra do Antigo Testamento, no caso, e que tinha como responsabilidade no templo ensinar às pessoas os preceitos, as leis, os mandamentos de Deus, certo? Então, este era o mestre da lei. E ele querendo colocar Jesus à prova, o texto vai dizer, querendo colocar Jesus em dificuldade, ou seja, querendo testar Jesus, lhe faz uma pergunta: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Na verdade, ele faz muito mais esta pergunta para querer colocar Jesus numa armadilha do que para saber como alcançar a vida eterna. E aqui, para compreender essa primeira parte do texto, nós temos que voltar lá no Evangelho das Tentações, que nós ouvimos no primeiro domingo da Quaresma. Quem utiliza o conteúdo da palavra de Deus para tentar Jesus? O demônio, não é? Ele vai tentar Jesus, primeiro com a fome, não é? Se tu és o Filho de Deus, transforma este pão em pedra. E aí Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, o mestre da lei está agindo como demônio nas tentações, porque o seu objetivo não é conhecer a palavra, o seu desejo não é querer ouvir os ensinamentos de Jesus para alcançar a vida eterna, mas o seu desejo é querer colocar Jesus à prova. E ele vai fazer uma pergunta a Jesus sobre a vida eterna, porque este é um desejo que está dentro do coração de cada homem e de cada mulher. Nós temos um desejo pela transcendência, pela uma vida que seja plena, e a Escritura vai chamar esta vida de vida eterna. E depois, pela vivência da fé e pela compreensão da Escritura, nós vamos compreendendo que somente o Senhor pode nos dar a graça desta vida que é plena, que nós a chamamos de eterna. Mas como Jesus conhecia o coração daquele homem, Jesus não vai dar uma resposta já diante da pergunta. Se vocês repararem o versículo 26, Jesus lhe disse, o que está escrito na lei, como lês? E por que Jesus responde
a pergunta do mestre da lei, fazendo-lhe uma pergunta, porque Jesus sabia da maldade que permeava o seu interior. Jesus sabia que ele queria testá-lo. Jesus imaginava que o objetivo daquela pergunta era para que Jesus contradizesse a lei de Moisés, os mandamentos, a Escritura. E Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Porque se ele era mestre da lei, o que fez a pergunta, logo ele conhecia sobre a lei. E agora vem a resposta do mestre da lei. Vamos para o versículo 27. Olha o que está escrito lá. Olha o que o mestre da lei vai responder a Jesus. Vamos ler o versículo 27 e o 28. Acharam? Vamos lá? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Paremos aqui. A primeira forma com que Jesus questiona o seu questionador é pedindo a ele o que está escrito na lei, nos mandamentos. E como ele era um doutor da lei, ele conhecia os mandamentos. E vai trazer o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus provoca o mestre da lei a retomar o primeiro mandamento? Porque de fato nós só iremos alcançar a vida eterna a partir do momento que nós amamos a Deus e que nós amamos o próximo. E aqui nós podemos retomar também o princípio do mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nesta dinâmica, Jesus não contradiz a lei de Moisés. Jesus não vai abolir os mandamentos do Antigo Testamento, pelo contrário, é o próprio Cristo que dá total cumprimento a estes mandamentos, porque na sua missão, Ele nos ensina a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Na sua vida, Ele entregou-se numa cruz por amor a cada um de nós, nos amando como o seu próximo, e nos ensinando que através da nossa cruz, da nossa dor, do nosso sofrimento, das dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós também somos capazes de amar o nosso próximo, porque Jesus nos amou na cruz, e se entregou inteiramente, para que nós tivéssemos a vida eterna. E ao retomar este mandamento, com o mestre da lei, e agora com cada um de nós, qual é o ensinamento que nós devemos tirar dele? A inteireza de como amar a Deus. Porque só podemos amar o próximo a partir do momento que nós amamos a Deus. De que forma? Falando da boca para fora que eu amo a Deus? Não. A palavra nos ensina que o que demonstra o nosso amor a Deus não é somente aquilo que falamos. Porque se de fato eu fizesse uma enquete aqui: quem ama a Deus? Pode ser que todo mundo levantaria a mão, ou abriria a boca dizendo: eu. Agora a palavra diz que isso é pouco. Levantar a mão e dizer da boca para fora que ama a Deus é pouco. Porque de fato,
a forma consistente, real, na prática do dia a dia deve ser qual? Amar de todo o coração, amar de toda a alma, amar de toda a força e amar de toda a inteligência. Ou seja, amá-lo na inteireza de quem nós somos, amá-lo de maneira inteira. E este conteúdo é muito atual para nós, porque hoje nós vivemos num mundo que nos esquarteja. Nós vivemos num mundo hoje desfacelados. Nós vivemos num mundo hoje que no serviço nos pede uma cara e uma conduta, que na igreja nos pede outra, que na família nos pede outra, e quando nós olhamos para dentro de nós, nós não nos reconhecemos, porque não sabemos quem nós somos, porque temos 1001 face, uma para cada ambiente, para cada relação e para cada pessoa. E se eu vivo esquartejado, se eu vivo repartido deste jeito, nas minhas relações, nos ambientes aonde eu frequento do meu cotidiano, eu terei a possibilidade de amar a Deus com todo o meu coração? Não, porque o meu coração vai estar desfacelado. Eu terei a possibilidade de amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha inteligência? Não, porque elas estarão todas repartidas. E hoje nós precisamos pedir esta graça da unidade de quem nós somos em nós. Porque a partir do momento que eu me torno uma pessoa inteira, eu vou amar a Deus de maneira inteira. Se eu sou casado, esposo, esposa, eu vou amar o meu esposo, a minha esposa, de maneira integral, inteira. Se eu sou pai e mãe, vou amar os meus filhos. Se eu sou um profissional, lá no meu ambiente de trabalho, eu serei inteiro para executar as minhas atividades. E hoje, minha gente, nós temos esse desafio. Se nós não somos inteiros, não é possível amar a Deus da forma como que a palavra nos indica. E não amando a Deus desta forma, o restante não acontece. Então era isso que Jesus também queria ensinar aquele mestre da lei. Que não bastava ele ter um conhecimento sobre a palavra, sobre os mandamentos, sobre a lei e os profetas. Não bastava somente ele ensinar as pessoas da boca para fora o que estava contido na Escritura, mas era necessário que ele tivesse esta inteireza de si, e nesta inteireza de si, ele pudesse fazer uma experiência profunda do amor de Deus, porque o amor de Deus levaria a ele a fazer o quê? A alcançar a vida eterna. Já não precisava mais do questionamento, já não precisava mais da maldade de colocar Jesus à prova, mas era necessário apenas a abertura de coração para acolher o que a palavra poderia oferecer a ele. E eu quero dizer que para nós hoje não é diferente. Para nós, o que é que nós precisamos? A abertura de coração para acolhermos o que a palavra está nos ensinando. E aí Jesus vai responder ao mestre da lei no versículo 28, que nós acabamos de ler. Tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Então, o preceito, o mandamento, a lei de Deus, não é apenas para ser reproduzida, para ser dita, mas ela é para ser vivida. Jesus vai dizer para ele, fazei isso e viverás. Então é necessário colocar em prática. Mas o homem estava com a cabeça tão dura, o mestre da lei, que ele não fica satisfeito com a catequese de Jesus, com a resposta de Jesus, porque ele ainda não entendeu o que Jesus estava falando. E aí ele vai fazer uma nova pergunta a Jesus, querendo se justificar. E aqui eu quero pegar um elemento para nos confrontar. Se esse mestre da lei,
estava querendo colocar Jesus à prova. Ele estava agindo pela maldade. E diante da sua maldade, ele não se abriu à exortação de Jesus, mas ele quis justificar a sua conduta. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque hoje nós vivemos essa situação também do mestre da lei. Muitas vezes o nosso coração está na maldade. Em muitos momentos da nossa vida nós estamos fazendo coisas erradas e queremos legitimar esta conduta, e muitas vezes até provocamos os outros diante do nosso erro, diante da nossa cabeça dura, e não somos capazes de nos abrir para uma mudança de atitude, porque a nossa conduta sempre é de justificar o nosso erro. E foi isso que o mestre da lei estava fazendo com Jesus. Ele ainda perseverou no questionamento a Jesus, querendo se justificar. E essa também se torna a nossa conduta, de não nos abrirmos ao poder da palavra, ao poder do amor de Deus, que quer nos alcançar por inteiro, para que nós sejamos inteiros, para amar a Deus e para amar o nosso próximo. Mas qual é o nosso desejo? De permanecer na nossa vidinha, às vezes torta, de sermos apegados aos nossos pensamentos, ao nosso temperamento, ao nosso jeito de ser, e não permitirmos com que a palavra de Jesus nos abra para uma vida nova, que se torna eterna aqui, já nesse mundo provisório e passageiro. É interessante quando as crianças fazem alguma coisa errada, né? Muitos de vocês aqui são pais e mães. Quando a meninada está fazendo arte, o pai e a mãe vai e chama: Dana, menino, por que você fez isso? Vocês já repararam que a criança sempre tem uma resposta na ponta da língua para justificar o erro dela? Ah, eu estava brincando. Ah, eu estava com fome. Ah, eu fui pegar isso para o fulano. A criança sempre tem uma justificativa para o seu erro. E ela tem a justificativa para quê? Para que o pai e a mãe acreditem que ela não estava fazendo uma coisa errada. Este exemplo da criança pode ser trago também para a nossa realidade, porque hoje tem muito marmanjão, homem e mulher de cabeça branca, agindo como as crianças. Nunca estão errados, sempre tem que ser o pensamento dele ou dela, sempre tem que ser aquele jeito para fazer as coisas, sempre tem uma justificativa na ponta da língua, e não é capaz de bater no peito dizendo: eu errei, me desculpa, eu vacilei, fiz uma coisa que não deveria, você me perdoa, não é? Muitas vezes nós não somos capazes de viver este ensinamento que o Evangelho de hoje está nos ensinando. Mas o bonito de Jesus, gente, é que Ele não desiste de nós. Quando ainda o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou a Ele: quem é meu próximo? Jesus vai contar uma parábola, que é chamada a parábola do bom samaritano. Então voltemos ao texto, e vamos tomar o versículo 30 e o 31. Vamos pegar até o 32. O 30, 31 e 32. Vamos lá? Ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E olha o que Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Vamos parar por aqui. Jesus conta uma parábola. O
O que é uma parábola? É uma história ilustrativa, utilizando de elementos daquela cultura, daquele povo, daqueles ouvintes, para que eles pudessem entender a lição que a história daria no final. Então Jesus começou dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Elementos do cotidiano. Se aquele homem era o mestre da lei, ele conhecia a geografia, ele conhecia Jerusalém, ele conhecia Jericó. Então havia este fluxo que sempre havia pessoas indo e vindo de Jerusalém para Jericó e de Jericó para Jerusalém. Entre Jerusalém e Jericó, gente, tem o deserto de Judá. E esse deserto é uma região muito perigosa, aonde ficavam muitos ladrões e assaltantes. Então, naquela época, já era comum ter muitos assaltos entre o povo que saía de Jerusalém para Jericó, devido à existência do deserto, que facilitaria os ladrões assaltarem as pessoas. Então, era muito comum. Aquele ouvinte de Jesus não viu nenhuma novidade no início da história, porque aquilo era um fato que sempre acontecia. Mas agora, Jesus coloca dois elementos importantes. Primeiro passou um sacerdote, que era responsável pelo cuidado no templo, e depois passou um levita, que também era responsável pela prática religiosa. Então, dois homens que estavam vinculados à religião, o sacerdote e o levita. Homens que conheciam a lei, homens que conheciam os mandamentos, como aquele mestre da lei que estava falando com Jesus. E o que vai acontecer com o levita e com o sacerdote? Eles passam, vê o homem caído, que foi assaltado, que apanhou dos assaltantes, e faz o quê? Vai para o outro lado e segue sem fazer absolutamente nada. Eles se tornam indiferentes diante da dor e do sofrimento daquele homem que estava lá pelo chão. E por que Jesus vai trazer esse conteúdo? Para que o mestre da lei, seu questionador, entendesse que não basta conhecer o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua inteligência. Mas quando vê um irmão caído pelo chão, vira o rosto, passa para o outro lado e segue adiante. Porque o critério para dizer que ama a Deus não é aquele que sai da boca para fora, mas é aquele que alcança o meu coração e que me leva a ter uma atitude. E eu quero trazer a atualização do sacerdote e do levita para o nosso tempo. Hoje nós estamos vivendo na cultura da indiferença. Já falei isso em algumas pregações. Às vezes nós passamos, tem um acidente de trânsito, está lá cheio de gente. Por qual objetivo? Ajudar o acidentado? Não. Tirando foto, fazendo vídeo, para colocar em rede social para saber quantos likes vai ter no meu Facebook daqui meia hora. Ou os curiosos: nossa, mas o acidente foi grave, hein? Olha lá, tanto sangue que está saindo. E não é capaz de tomar a atitude de ligar para uma ambulância, de correr atrás de uma ajuda para aquelas pessoas. E por que isso está acontecendo de maneira tão evidente e tão constante? Porque nós já não estamos mais nos abrindo ao poder da palavra de Deus. Estamos nos abrindo constantemente à ditadura e à cultura deste nosso mundo.
que nos forma na cultura do egoísmo, na cultura da solidão, na cultura do apego, na cultura da possessão, que tudo é meu, e já não sabemos mais ajudar o próximo. Já não sabemos mais ser solidários com a dor do outro, porque a partir do momento que eu vejo o outro sofrendo, ele já não é visto mais como meu irmão, mas ele já é visto como um empecilho, que pode atrapalhar o meu caminho, que poderia atrapalhar o sacerdote, chegar no templo, porque ele tinha compromisso com o povo lá no templo. Ele poderia ser um empecilho para o levita, que já deveria ter um grupo que o esperava para estudar os mandamentos de Moisés. E quando nós não somos sensíveis à dor e o sofrimento do outro, a nossa religião, a nossa prática religiosa se torna uma prática estéril, ou seja, sem vida. E era isso que Jesus queria ensinar ao mestre da lei, que não bastava somente conhecer, saber de cor e salteado os mandamentos, mas era necessário colocá-los em prática, porque o levita e o sacerdote, homens do templo, conhecedores da lei, se tornaram indiferentes diante da dor e do sofrimento daquele homem que estava jogado à beira do caminho. Mas a história não termina por aqui. Vem agora a parte mais bonita da parábola. Vamos tomar o versículo 33 e o 34. Voltemos ao texto e vamos ver agora a parte bonita da parábola. Vamos ler juntos a partir do 33? Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. Vamos parar aqui, porque aqui está o coração da parábola. Conteúdo mais importante do ensinamento de Jesus para o mestre da lei e para nós. Passou o levita, fez de conta que não viu, foi adiante. Passou o sacerdote, da mesma forma, indiferente. E agora chega um samaritano. Por que aparece um samaritano? Porque o samaritano não se dava com os judeus. Se vocês lerem lá a parábola da mulher samaritana, que vai à beira do poço de Jacó, quando Jesus chega e pergunta à mulher o que ela foi fazer à beira do poço de Jacó, a mulher leva um susto, a samaritana, porque ela diz: como que você, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Então imagina, a rixa dos judeus com os samaritanos era tão grande, que um judeu não poderia nem mesmo falar com um samaritano, porque para os judeus, o samaritano era considerado um povo pagão. Então, sendo um povo pagão, não poderia ser acolhido na sua casa, eu sendo judeu, não poderia ser acolhido no templo, porque eu era judeu e ele não era, não poderia ser ajudado no momento da dor e da dificuldade, porque de acordo com a visão judaica, o que merecia ser ajudado era somente aquele que pertencia à minha tribo, à minha religião, à minha cultura, ou que era membro da minha família. Então, se era um desconhecido, como era aquele homem, que não tem nome no evangelho, eu sendo sacerdote, eu sendo levita, eu sendo mestre da lei, não ajudarei, porque ele não pertence ao meu grupo, não pertence à minha religião, não pertence à minha tribo, não pertence à minha cultura. E quantas vezes nós fazemos isso, não é? De repente, vemos uma pessoa na rua, fala: não vou ajudar porque eu não conheço. Antigamente a gente até ajudava os da família, hoje em dia a nossa indiferença está tão grande, que nem os da família a gente está ajudando mais. Vocês repararam isso? Quantos pais idosos, mães idosas, ficam abandonados, porque os seus filhos já não ajudam mais. Então hoje,
A nossa indiferença cresceu tanto que ela superou a indiferença do povo de Israel. Porque o povo de Israel ainda ajudava os que pertenciam à sua tribo. Hoje nós nem fazemos mais isso. Então, aparece um samaritano que estava viajando. E é interessante qual foi a conduta do samaritano. O levita e o sacerdote viu, passou por outro lado e seguiu adiante. Agora olhe os verbos de ação que vai identificar o samaritano. Primeiro deles, chegou perto. Segundo, sentiu compaixão. O terceiro, aproximou dele. O quarto, fez curativo. E o quinto, derramou óleo e vinho nas feridas. 5 ações que o samaritano faz com aquele homem que estava à beira do caminho, que foi assaltado, que foi espancado, que estava ali sofrendo. Vamos compreender estas ações. Chegou perto dele. A primeira atitude daquele que sente compaixão é de se aproximar, de ter contato, de estar perto. E hoje nós precisamos aprender com essa atitude, porque hoje nós vivemos numa bolha de sabão chamada zona de conforto. Antigamente nós tínhamos os hábitos de visitar os parentes, não era assim? Visitar o pai, a mãe, o irmão, o tio, a avó. Hoje em dia nós já não gostamos mais de visitar as pessoas, e nós já não gostamos mais de receber visitas. Vocês já repararam isso? Porque hoje visita é um estorvo na minha vida, hoje visita dá trabalho, porque na verdade, padre, eu quero ficar o dia todo no meu sofá, com a televisão ligada com as pernas para cima, porque eu trabalho a semana inteira. Então, no final de semana eu não quero ir na casa de ninguém, e eu não quero que ninguém venha na minha casa, porque eu estou protegido pela minha bolha de sabão, a minha zona de conforto. Não é assim? E já não sabemos mais nos aproximar. Então a primeira atitude da misericórdia e da compaixão é de sair de si para ir ao encontro do outro. Foi isso que aconteceu com o samaritano. Ele saiu de si e foi ao encontro do mais necessitado. Chegou perto dele. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Porque não basta eu sair, ir ao encontro, ver e continuar com os braços cruzados como se nada tivesse acontecendo. Não. Ali, aquele homem saiu do seu roteiro, da sua programação, da sua rotina, porque provavelmente ele tinha alguma coisa a cumprir, estava em viagem. Foi até lá, aquele homem caído, viu e sentiu compaixão. Aqui está a diferença. A compaixão. A palavra compaixão significa comover-se com, sentir com, ou seja, aquele samaritano sentiu a dor daquele homem espancado. Aquele samaritano se fez solidário, diante do sofrimento, diante da queda, diante da dor que aquele homem passava. E foi a compaixão dele que fez a diferença para que ele pudesse se aproximar e fazer os curativos. Ou seja, quando nós somos interpelados a sair da nossa zona de conforto, para irmos ao encontro de uma pessoa mais necessitada, nós devemos fazer a diferença na vida dele ou na vida dela. Não só ser solidário, tadinho, coitadinho, está sofrendo tanto, não. O bom samaritano se tornou uma pessoa solidária que foi capaz de fazer a diferença, de ter atitude. Ele fez o curativo, derramou o óleo e derramou o vinho, e depois colocou o homem no seu animal e o levou para uma pensão aonde ele pudesse ser cuidado.
Então aquele homem, o bom samaritano, não poderia continuar ali fazendo os curativos, mas ele levou o doente, o espancado, para um lugar aonde ele poderia ser cuidado. Agora, nós vamos fazer a atualização teológica desse conteúdo. Vocês perceberam que o homem espancado não tem nome? Sabe por quê? Porque aquele homem representa eu e você. Aquele homem representa a humanidade caída, que foi espancada pelo mal e pelo pecado, e que foi largada e jogada à beira do caminho. E o bom samaritano também não tem nome. É chamado um homem que veio da Samaria, um samaritano. Por que ele não tem nome? Porque este homem representa a figura de Jesus. Porque quando Jesus viu cada um de nós, padecentes, sangrando pelo nosso pecado, largados à beira do caminho, longe do amor do Pai, e não tendo acesso à vida eterna, a primeira pergunta: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que este samaritano fez? Ele se compadeceu com a nossa dor, ele sentiu compaixão de nós, ele se revestiu da nossa condição humana, ele deixou de lado a sua condição divina, ele se inclinou até aos ínferes, ao mais profundo da terra, para nos alcançar, e foi graças ao sangue e à água derramado do seu lado aberto, que as nossas feridas foram saradas, que as nossas feridas foram curadas. Foi Ele quem passou o vinho e o óleo nas nossas feridas abertas, para que nós tivéssemos a graça de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida cheia de sentido, de uma vida abundante, que nós chamamos de vida eterna. E é interessante que Ele fez tudo isso para nos dar a salvação de Deus, a vida eterna em Deus. E o samaritano fez o que com o doente? O levou para uma pensão, aonde ele pudesse ser cuidado. E esta figura da pensão, nesta contextualização do Evangelho, é a figura da igreja. Por isso que no Evangelho do domingo retrasado, Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo se torna, como diz o Papa Francisco, um grande hospital de campanha, para acolher todos os homens e mulheres que foram assaltados, apedrejados, que sofreram as suas dores, estão jogados e largados à beira do caminho, porque já não tem mais forças de caminharem sozinho. A pensão do samaritano se chama igreja, aonde Jesus, que é o bom samaritano, continua a cuidar das suas ovelhas, que às vezes estavam perdidas e extraviadas. Nossa, que maravilha compreender esse conteúdo de fé, de entender que esse Evangelho está falando da minha história, que esse Evangelho está falando da sua história, e que nós não podemos mais permanecer largados, maltratados, feridos à beira do caminho, mas nós devemos acolher o cuidado do bom samaritano, que vem nos alcançar a cada dia. E no final, olha o que acontece no versículo 35. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. O que Jesus teve que pagar para que nós fôssemos curados da nossa ferida? O sangue derramado na cruz. Foi esse o preço que Ele pagou, porque Ele te ama, porque Ele não quer mais te ver
jogado à beira do caminho, porque Ele não quer ver mais você sofrendo com as suas feridas abertas, mas Ele quer colocar o vinho da alegria e o óleo da esperança para encher a sua vida de sentido, porque como ouvimos no Evangelho domingo passado, o seu nome está escrito no céu e a vida eterna está preparada para você. Então que esta palavra de hoje, que esse Evangelho de hoje nos alcance por inteiro e nos dê a graça de experimentarmos o que a palavra está nos indicando, nos orientando nesta manhã de hoje.